Salve, salve pessoal, beleza? Descansados aí? Vamos para mais uma? Turma, vocês agora estão aptos a fazer essa coisa maravilhosa da química, que tem um nome feio, mas que é uma coisa bonita, que é a estequiometria. Que nome feio é esse, professor? Feio mesmo, gente. É grego, né? Então, estequiometria, moçada, o que que é isso aí, ó? É a medida das grandezas envolvidas em uma reação química, tá? Então, o que que é estequiometria, professor? É todo tipo de medida envolvida numa reação química. Tem qualquer transformação química, então eu posso fazer medidas de massa, mol, quantidade de matéria, volume, né? Então, se eu estou medindo essas coisas aí, essas proporções, eu estou fazendo estequiometria, tá bom? Então não tem nada demais. Inclusive, moçada, tudo que a gente vem aprendendo aí, né, desde que a gente começou a falar de mol e tal, é para chegar aqui, né? Tá aí um tema que é muito importante. Então, na verdade, turminha, vocês já estão fazendo estequiometria há um tempo, né? Só que sem dar esse nome feio. E agora só vou mostrar para vocês que vocês já sabem fazer estequiometria, tá bom? Então, agora a gente consegue juntar tudo, né? Volume molar, quantidade de matéria, tudo aquilo lá que vocês aprenderam separadamente, a gente junta tudo na tal da estequiometria. Então, parabéns, moçada, vocês chegaram aqui nesse ponto do curso, que é demais, né? É um pensamento muito avançado, moçada. É um grande avanço aí, racional para vocês, tá? Vocês estão praticamente ganhando a faixa preta aí de química, agora que vocês sabem estequiometria. Então, moçadinha, só para mostrar para vocês que vocês já sabem fazer estequiometria, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. A combustão do metano. Então, eu tenho uma transformação química que eu quero estudar. Essa transformação é a combustão do metano. Certo? Ah, professor, mas como que é a combustão do metano? Exatamente. Combustão do metano é um processo, é uma transformação, é um fenômeno, né? Como que eu sei o que está acontecendo? Bom, a transformação, moçada, ela é representada assim, ó. Eu posso falar para vocês, moçadinha, a combustão do metano acontece assim, ó. Gás metano, o metano é um gás, ele reage com o gás oxigênio da atmosfera. Esses dois, quando reagem, eles têm como produto o gás carbônico e a água. Então, o gás metano e o gás oxigênio são os reagentes. O gás carbônico e a água são os produtos. Moleza até aqui, né, moçada? Então, é um fenômeno químico, uma transformação, que a gente fala assim, gás metano e mais gás oxigênio reagem para formar gás carbônico e mais água. Essa é a visão qualitativa da coisa, né? Vocês que já estão aí avançados na química, turminha, vocês já sabem fazer a equação química disso. Como que eu faço a equação química disso, professor? Vocês já sabem, moçadinha. Como que é a fórmula química do gás metano? CH4. Um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio. Reage com o gás oxigênio. Como que é a fórmula química do gás oxigênio? O2. 2 átomos do elemento químico oxigênio. Vamos para os produtos. Como que é a fórmula química do gás carbônico? CO2. Como que é a fórmula química da água? H2O. Então, ó, é a mesma coisa, tá, moçada? Antes a gente falava com palavras, com nomes. Agora a gente está falando com nomes químicos, né? Eu não chamo mais de água, eu chamo de H2O. Eu não chamo mais de gás carbônico, eu chamo de CO2. Não chamo mais de gás oxigênio, chamo de O2. Não chamo mais de gás metano, chamo de CH4. Então, moçadinha, a gente só traduziu para química, né? Usando as fórmulas químicas aqui, as fórmulas moleculares de todo mundo. O único problema aqui, moçadinha, é que eu não sei ainda se está balanceado, né? Está balanceada essa equação química? Então, essa equação química aqui está não balanceada. Como que eu faço para balancear? Eu chamo isso aqui de igual, né? Então, o número de átomos de cada elemento químico à esquerda tem que ser o mesmo número de átomos de cada elemento químico à direita. Vamos balancear então, ó. Eu coloco aqui de novo a equação CH4 mais O2, produzindo CO2 mais água. Eu tenho que mudar os coeficientes aí para balancear essa equação. Vou pegar outra cor aqui para a gente balancear. Essa aqui. Então, quantos carbonos eu tenho desse lado?
um carbono nesse elemento aqui, né? Carbono, nesse átomo, um carbono. E aqui, um também. Então tá igual, um de cada lado. Oxigênio e hidrogênio tá balanceado? Não tá, né, turminha? Quantos hidrogênios eu tenho aqui desse lado? 4. E desse lado aqui eu tenho 2. Eu tenho 4 à esquerda e 2 à direita. O que eu tenho que fazer para balancear essa equação aqui, moçadinha? Se eu colocar o número 2 aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. Eu tenho o número 1 aqui, ó, 1 vezes 4 é 4 também. Então tem 4 hidrogênios à esquerda, 4 hidrogênios à esquerda, à direita, perdão. Vamos conferir o oxigênio, né? Quantos oxigênios tem à esquerda? Tem 2. 2 oxigênios aqui. E à direita? Tem 2 aqui, mais 1 aqui. Um só aqui, moçadinha? Um em cada molécula de água. Eu tenho 2 moléculas de água, 2 vezes 1, 2. Então eu tenho... Eu tenho 2 oxigênios em 2 moléculas de água aqui e mais 2 oxigênios aqui. 2 mais 2 eu tenho um total de 4 oxigênios do lado direito da equação, né? 2 oxigênios estão aqui na molécula de CO2 e tem mais um oxigênio em cada molécula de água, 2 moléculas, 2 oxigênios, 2 mais 2, 4. Eu tenho que ter 4 do lado esquerdo, moçada. Como que eu faço para ter 4 oxigênios do lado esquerdo aqui? 4 oxigênios aqui e 4 oxigênios aqui. É só colocar o número 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Pronto, tá balanceada, moçadinha. Então, só revisando, né, turminha? Vocês já são craque nisso aqui. Então, os coeficientes aí da equação balanceada é 1, 2, 1 e 2. Né? Então, vamos reescrever aqui, né, para não ficar poluído, né, turminha? Então, agora temos uma equação balanceada, que é diferente da equação não balanceada, né? Então eu tenho uma molécula de CH4, eu tenho 2 moléculas de O2 que estão produzindo uma molécula de CO2 mais 2 moléculas de água. Essa sim é a equação balanceada. Vocês já são craques nisso, né, turminha? Então, ó, a equação balanceada é essa aqui. Certo, turminha? Moleza, né? Vou frisar aqui. Tão bonito que é isso, né? Então, olha só, estamos avançando, né, moçada? A gente partiu de um fenômeno, combustão do metano. A gente agora olhou os nomes das substâncias. Depois a gente olhou as fórmulas moleculares das substâncias. E agora a gente balanceou. Agora a gente tem a equação balanceada. Eu sei a quantidade de moléculas de cada substância e eu sei a quantidade de átomos de cada elemento em cada substância. Que coisa linda, né, turma? Olha como a gente vai avançando, né? Como a gente está ficando craque. Moçadinha, até aqui não tem mistério nenhum, todo mundo já é craque em balancear equação, ler equação, né? Tá moleza, né? Mas a gente pode avançar mais, turminha. Por quê? Porque a gente sabe falar em termos de quantidade de matéria. Moçadinha, quantidade de matéria é a quantidade de átomos, de moléculas, né? Então, por exemplo, se eu falar em termos de mol... Opa, aqui ficou. Só um instantinho. Agora sim. Turminha, se eu falar, então, quantidade de matéria, tem 2 tipos de quantidade de matéria, né? Quantidade de matéria. Vamos dizer que eu quero saber quanto que tem de matéria de cada substância aí, turminha. Bom, vocês já sabem, já estão careca de saber, né? Quantidade de matéria eu posso estar falando de número de mols, eu posso estar falando em termos de quantidade, número de moléculas, né? Importante lembrar aí, né, que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Então vamos olhar para essa equação aqui, moçadinha. O que a gente já sabe sobre ela, só olhando para a equação, né? Eu vou separar aqui, turminha, só para a gente facilitar a nossa visualização, tá bom? Então se eu tenho 1 aqui, ó, esse coeficiente 1 aqui do metano, ele dá para a gente proporção, né? Eu tenho aqui 1 mol para 2 mols, para 1 mol para 2 mols.
Não é isso que a equação balanceada quer dizer? Pode ser uma molécula para duas, para uma para duas. Mas pode ser 1 mol para 2 mols, para 1 mol, para 2 mols de cada molécula. Se eu tenho 1 mol, qual que é o número de moléculas que eu tenho? Eu tenho 6 vezes 10 a 23. E se eu tenho 2 mols, quanto que eu tenho? Eu tenho 2 vezes 6, eu tenho 12 vezes 10 a 23. É isso, né? 1 mol é 6 vezes 10 a 23. 2 mols é 12 vezes 10 a 23. Só para lembrar, né, moçadinho? Isso aqui é igual a 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Não é mesmo? Só estamos revisando, né, turminha? Pra lembrar aí que essas proporções elas estão todas relacionadas, né? Isso daqui é um símbolo de igual, né? Por isso que a gente chama de equação química. Então a setinha aí da equação é uma igualdade, né? Não podemos nunca esquecer isso. Revisando com calma, moçadinha, porque se vocês souberem isso a fundo, vocês estão feitos, tá bom? Então, vem comigo, se concentra nesses conceitos aqui, que é fácil e vai garantir muito sucesso aí no futuro de vocês, tá bom? Então, vem comigo. Moçadinha, em quantidade de matéria, então, eu posso estar falando de mol, posso estar falando de número de moléculas, eu poderia estar falando do número de átomos de cada elemento, né? Mas não vamos tão a fundo assim, né? Só lembrar essas proporções aí, tá bom? E se eu estiver falando, moçadinha, de quantidades de que mais que a gente sabe agora? Quantidades de massa. Então, falamos de matéria, podemos falar de quantidade de massa. Bom, aí a gente tem que lembrar que cada substância tem um peso. Por quê? Porque cada elemento químico tem um peso. Vamos elencar aqui todo mundo que está aqui nessa equação, né? Então, ó, vou trazer aqui. Eu tenho metano, só um parênteses aqui. Eu tenho metano, CH4. Eu tenho oxigênio, eu tenho CO2 e eu tenho água. Cada molécula aqui vai ter um peso, né, moçadinha? Cada uma vai ter uma massa, certo? Não é mesmo? Quanto que pesa um mol de metano, né? Cada carbono, então vamos pegar aqui, ó, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio. É quem eu tenho aqui, né? O carbono é 12 unidades de massa atômica, o hidrogênio é 1 unidade de massa atômica e o oxigênio é 16. Lembrando que nessa etapa você não precisa saber isso de cor, né, moçada? Geralmente os exercícios dão, né? Mas isso é uma coisa tabelada, não muda, né? Então, ó, esse é o peso de uma unidade atômica, né? Ou seja, 1 mol de carbono pesa 12 gramas. 1 mol de hidrogênio pesa 1 grama. E 1 mol de oxigênio pesa 16 gramas. Existe uma correlação numérica, né? Estão lembrados? Entre a massa atômica e a massa molar, né? Um átomo de carbono pesa 12 unidades atômicas. 1 mol de átomos de carbono pesa 12 gramas. E o metano, então, moçadinha? Vamos lá, cada molécula aí, vamos ver o peso de cada coisa, né? Uma molécula, 1 mol de metano, corresponde ao quê? A um átomo de carbono, cada átomo pesa 12 gramas. Total de 12 gramas. E o hidrogênio? Tem 4 átomos de hidrogênio. Então, aqui em relação ao carbono, aqui em relação ao hidrogênio. Cada hidrogênio pesa quanto? 1 grama. Então, eu tenho um total de 4 gramas. Quanto que pesa o metano como um todo? 12 gramas mais 4, 16 gramas por mol. Então, a massa molar do metano é igual a 16 gramas por mol. Vamos continuar. Vamos calcular agora, já calculamos para o metano, vamos calcular para o oxigênio. Quanto pesa 1 mol de átomos de oxigênio? Tem 2 átomos de oxigênio, cada átomo de oxigênio pesa 16 gramas, total 16 gramas por mol. É a massa molar do oxigênio. E o CO2? CO2
Quanto pesa um mol de molécula de CO2? CO2 eu tenho, em relação ao carbono, eu tenho um átomo de carbono em cada molécula, vezes 12 gramas, total de 12 gramas. Oxigênio, eu tenho duas moléculas de oxigênio, cada uma com 16 gramas, total de 32 gramas. Somando a massa de todo mundo aí, 32 mais 12, 44 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Cada mol de CO2 pesa 44 gramas. Por final, temos a água, né? Essa vocês já estão careca de calcular. A água tem átomos de hidrogênio. Quantos? Tem 2 átomos de hidrogênio, cada um pesa 1 grama. Total de 2 gramas. O oxigênio. Eu tenho um átomo de oxigênio, cada um pesa 16 gramas, total de 16 gramas. Então, somando aí 16 mais 2, eu tenho 18 gramas por mol. Então, a massa molar da água é igual a 18 gramas por mol. Cada mol de moléculas de água pesa 18 gramas. Então, olha aí que legal, moçadinha. Pegamos os valores, já sabemos quanto pesa um mol de cada uma dessas substâncias. Ó. Então, a gente coloca aqui, ó. Quanto que pesa cada molécula? Vamos colocar aqui. Então, em termos de massa, ó, eu tenho o metano pesa 16 gramas. Deixa eu fechar aqui. Cada metano pesa 16 gramas. Cada oxigênio pesa 16 gramas também. Deixa eu fazer um grama mais bonito, né? Senão vocês vão ficar achando que é 9, minúsculo. CO2, cada CO2 pesa 44 gramas. Cada molécula de água pesa 18 gramas. Vamos dar um zoom aqui, né, moçadinha? Eu tenho só 1 mol de moléculas. Aqui eu tenho 1 mol de moléculas de metano. Então, eu tenho 1 vezes 16. 1 vezes 16 é igual a 16 gramas. Aqui, moçadinha, eu tenho 16 vezes 2. São 2 vezes 16. Porque são 2 mols de oxigênio. Então, eu tenho num total aí 32 gramas. Eu tenho 16 gramas de metano reagindo com 32 gramas de gás oxigênio. O que está gerando aqui? Está gerando 1 mol de CO2. Cada mol de CO2 pesa 44 gramas. Então, no total, eu tenho 44 gramas de CO2, de gás carbônico. O que mais que eu tenho? Eu tenho 2 mols de água. Cada molécula de água pesa 18 gramas. 2 vezes 18, 36 gramas de água. Então, a gente tem que balancear as massas também, né, moçadinha? Uma forma de ver se a gente fez as contas certas é saber se a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Qual que é a massa dos reagentes? É a massa de metano, 16 gramas, e a massa de gás oxigênio, 32 gramas. Qual que é a massa dos produtos? É a massa de gás carbônico, 44, mais a massa de água, 36. Mas o professor errou aqui, né? Onde que o professor errou aqui, turminha? Olha aqui. 2 vezes 16 dá 16, turma? Tá louco, professor. Assim não dá, não. 2 vezes 16 dá 32. Então, cada molécula de gás oxigênio pesa 32 gramas. A massa molar do oxigênio, do gás oxigênio, é 32 gramas. Então, aqui é 32, não é 16. Cáspita.
32. 2 vezes 32 não é 32. 2 vezes 32 é 64. Então a massa dos reagentes é 16 mais 64. Agora sim. Então a massa dos reagentes é a massa de metano mais a massa de gás oxigênio. E a massa dos produtos é a massa de gás carbônico mais a massa de água. Qual que é a massa dos reagentes, então? 64 mais 16. 80 gramas. Qual que é a massa dos produtos, então? 44 mais 36. 80 gramas. Então a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Tem 80 gramas à esquerda, tem 80 gramas à direita. É uma forma de ver se está certinho, né? Olha que legal, né, moçadinha? Então a massa que está à esquerda é igual à massa que tem à direita. Eu tenho 16 gramas de metano, que reage com 64 gramas de gás oxigênio, produzindo 44 gramas de gás carbônico, mais 36 gramas de água. A massa à esquerda é igual à massa à direita. A massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. A soma, né, de tudo, né? Coisa linda, né, turminha? Então essa é a proporção dessa reação, né, moçadinha? Cada reação tem a sua proporção, tá bom? Moçadinha, outra coisa que a gente aprendeu é comparar aí as quantidades de volume. Olha que legal. Você já sabe que o volume molar é o volume de um gás, de um mol de gás, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, se todo mundo aqui está na mesma... bom, primeiro que todo mundo aqui é gás, né? Então, beleza. Então, dá para a gente falar de volume molar, porque todo mundo aqui está no estado gasoso. Né? Metano, gás oxigênio, gás carbônico e vapor de água aqui, tá bom? Todo mundo no estado gasoso. Uma reação acontecendo aí em alta temperatura, tá? Até a água tá no estado gasoso. Primeiro tem que estar todo mundo no estado gasoso para você poder comparar, né? Mas vamos lá. Se eu estou falando de quantidades de volume, moçada, a gente tem que lembrar que a gente está falando de volume molar. O que é o volume molar? Volume molar. A gente acabou de ver que o volume molar é o volume ocupado por 1 mol. E o volume ocupado por 1 mol de gás varia conforme a temperatura e a pressão. Mas se todos os gases estão na mesma temperatura e pressão, todos os gases têm o mesmo volume, né? Então, se eu tenho, moçadinha, olha aqui, ó, se eu tenho 1 mol, eu tenho 1 volume molar. Se eu tenho 2 mols, eu tenho 2 volumes molares. Eu tenho 1 mol, eu tenho 1 volume molar. Eu tenho 2 mols, eu tenho 2 volumes molares. Tá? Ah, mas eu quero trabalhar em litros. Opa, é só você lembrar que nas condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius, 1 atm, você vai ter o quê? Que 1 mol do gás equivale a 22,4 litros. Então aqui eu vou ter, qual é o volume aqui? Se eu estou na CNTP, 1 volume molar é igual a 22,4 litros. Se eu tenho 2 volumes molares, 44,8 litros. Aqui 22,4 e aqui 44,8 litros. Olha só que bagunça que ficou, mas por quê? Para a gente ir fazendo junto e entendendo, né, turminha? Então, que coisa linda. Agora você já consegue comparar quantidades de massa, de matéria, né? Número de mols, número de molécula e volumes, turma. Então, assim, é grande o conceito? É grande, mas com essa concepção, essa ideia em mente, você consegue fazer qualquer coisa na química, turminha. Qualquer coisa. Tá? Bem-vindos ao universo da estequiometria. Por que, moçadinha? Eu posso pegar aqui, ó, né? Eu tenho um certo valor. O que eu quero dizer com isso, né? Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho um certo valor, mas eu não sei outro valor.
eu vou fazendo as regrinhas de 3. Eu tenho esse, mas não tenho esse. Eu acho esse daqui fazendo as regras de 3. Ah, eu tenho um, mas eu não tenho esse aqui. Eu acho por regra de 3. Eu tenho esse, mas eu não tenho esse. Eu acho por regra de 3. Tá? Legal, né, turma? Opa. Então vamos olhar essa tabelinha mais organizada aqui para a gente fixar o conceito, né? Olha só, uma outra reação aqui. Uma outra reação, moçadinha, vai mudar tudo, né? Tudo assim. As regras são as mesmas, mas a massa dos elementos muda, né? Os índices, os coeficientes, só isso. Então, ó, aqui eu tenho monóxido de carbono reagindo com gás oxigênio, produzindo gás carbono ou dióxido de carbono. Percebam que essa equação já está balanceada, né? Então eu tenho 2, 1, 2. Ou seja, deixa eu diminuir aqui. Eu tenho 2, que é o coeficiente. Opa. O coeficiente aqui é 2, o coeficiente aqui é 1 e o coeficiente é 2. Ou seja, eu tenho 2 mols de CO2 que reagem com 1 mol de O2, formando 2 mols de CO2. É isso que a equação balanceada nos diz. Se está 2 para 1 para 2, eu vou ter sempre essa mesma proporção. Eu vou ter 2 vezes a massa de CO reagindo com 1 vezes a massa de O2, formando 2 vezes a massa de CO2. Perceba que o que muda aqui é o valor das massas, porque cada molécula tem uma massa, porque cada molécula é feita de um conjunto diferente de átomos, de elementos, né? Então a massa de CO é 28 gramas, a massa de oxigênio, gás oxigênio é 32 gramas e a massa de CO2 é 44 gramas. Perceba que 2 vezes 28 é 56. 1 vezes 32 é 32 mesmo. 2 vezes 44 é 88. Então, se você fizer 56 mais 32, você vai ter 88. Coisa linda, né? Olha só. Então, a massa total de gás carbônico mais a massa total de gás oxigênio somados dá a massa total de CO2. A massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos. Outro lugar que está presente aqui é a proporção. Né? Eu tenho 2 volumes molares de CO reagindo com 1 volume molar de O2, formando 2 volumes molar de gás carbônico. É o que está aqui, né? 2, 1, 2. E o volume molar é o mesmo para todo mundo, né, moçada? O volume molar na CNTP é 22,4. Tá? E se for em número de moléculas? Bom, 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 mols. Eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu tenho 1 aqui, eu tenho 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Olha que legal, né, turminha? É isso, turminha. Vamos resolver uns exercícios para fixar, né? Então, olha só, separei um exercício aqui para a gente pensar. Vou pegar ele aqui. Bem aqui. Eu tenho uma equação. Vamos pegar uma equação mais feiona para a gente ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então eu tenho o quê? Essa equação aqui. 3CaOH2 mais 2H3PO4, dando 1Ca3PO42 mais 6H2O. Não preciso nem saber o nome dos caras, né? Mas é hidróxido de cálcio, ácido fosfórico, fosfato de cálcio e água. Ele dá a massa molar de cada elemento aí, moçadinha. Então, ó, qual que é a massa molar do hidróxido de cálcio? CaOH2. Vamos calcular. Massa molar do CaOH2. Eu tenho o átomo de Ca, eu tenho um átomo, cada átomo pesa 40 gramas. Total, 40 gramas. Eu tenho 2 vezes 1,
Oxigênio aqui, ó, eu tenho 2 átomos de oxigênio, cada um pesando 16 gramas. Eu tenho 32 gramas. Hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, cada um pesando 1 grama por mol, né? Então eu tenho 2 gramas. Total aí, 40, 72, 74 gramas por mol. Quem mais? Depois, aqui agora o H3PO4. Eu tenho, ó, vamos começar pelo hidrogênio. Eu tenho 3 hidrogênios, cada um pesando 1 grama. 3. Fósforo. Eu tenho 1 fósforo, cada um pesando 31 gramas por mol. Total 31. Eu tenho oxigênio. Eu tenho quantos oxigênios? 4. Cada oxigênio pesa 16. 16 vezes 4, 32 mais 32, 64 gramas. 64 mais 31, 95 mais 3, 98 gramas por mol. É a massa molar do H3PO4. Quem mais? Vamos para os produtos agora. No produto a gente vai ter Ca3PO42 e a gente vai ter água. Vamos calcular a massa molar desses carinhas aí. Ca3PO4, a gente tem o átomo de cálcio. A gente tem 3, cada um pesa 40. 3 vezes 4, 120. A gente tem fósforo, a gente tem 2 vezes 1, 2. Cada um pesando 31. 62. A gente tem o oxigênio, 4 vezes 2, 8. 8 oxigênios, cada um pesa 16. 3 vezes 8, 48. Vai 4. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12. 128. Somatório aí todo mundo. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai 1. 310 gramas por mol. Pesadão esse cara, né? E a água, moçadinha? Já calculamos, né? Pesa 18 gramas por mol, mas quem tiver dúvida, calcula de novo aí. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Moçadinha, chegando nesse ponto aqui, ó, refaz, ó. Refaz. Então, o que você sabe agora dessa equação? Você sabe que é 3CaOH2, que reage com 2H3PO4, produzindo Ca3PO42 mais água. 6 águas, né? E as massas agora você sabe, ó. A massa desse aqui, ó, é 74 por mol. Quantos mols você tem? 3. A massa desse aqui, ó, H3PO4, é 98. Quantos mols você tem? 2. A massa desse aqui é grande, né? 310. A massa desse aqui é 18, mas esse aqui é vezes 6. Tá, moçadinha? Pronto. Tá resolvido, moçadinha. Você sabe a massa de cada um. Você sabe qual que é a massa total, né? Pode conferir que tem que dar a massa dos reagentes, somando, né? Tem que dar igual a massa dos produtos, né? Tem que dar igual, senão tá errado. Muito bem. Mas o que ele está perguntando, né? Vamos lá ver. Na questão 1 ele fala assim pra gente. Quantos mols de água se obtém a partir de 4 mols de hidróxido de cálcio? Então ele quer que você compare água com hidróxido de cálcio.
Então, ó, o hidróxido de cálcio é o reagente, a água é o produto. 3 mols de CaOH2 vão originar para a gente 6 mols de H2O. Então, 3 mols vão dar 6 mols. Agora, se eu tenho 4 mols de hidróxido de cálcio, quantos mols de água eu vou ter? X. X é igual a 6 vezes 4, 24, dividido por 3, que é igual a 8. 8 mols de água. Molezinha, né, moçada? Tá vendo? Ó? Só ir fazendo com tranquilidade, né? A equação balanceada nos dá a proporção. Qualquer variação da proporção você encontra fazendo por regra de 3, né? Se 3 mols de hidróxido de cálcio dão 6 mols de água, 4 mols de hidróxido de cálcio vão dar 8 mols de água, né? É uma receitinha de bolo, né? Vamos fazer a 2 aqui, moçadinha, que parece difícil, mas não tem nada difícil, ó. Quantos gramas de sal, o sal aqui, moçadinha, ele não fala, né? Questão meio indecente aí, né? O sal é esse daqui, né? Fosfato de cálcio. Porque é uma reação de neutralização de um ácido mais uma base. Né? Mas quantos gramas de sal são obtidos quando usamos 7,4 gramas de hidróxido de cálcio? Hidróxido de cálcio é esse carinha aqui, turminha. Então vamos lá, vamos para a equação já com as massas, né, moçadinha? Ele quer que a gente use aqui, ó, 7,4 gramas. 7,4 gramas. Vamos botar os valores aqui, ó. 7,4 gramas. Ele quer quanto que eu vou obter de massa desse sal aqui, ó. Então, só para facilitar, vamos separar todo mundo aqui, né? Moçadinha, basicamente o que a gente obtém aí, ó, da equação já balanceada, né? Eu tenho aqui, ó, da equação, eu sei que 3 vezes 74 gramas de hidróxido de cálcio me dão 310 gramas de fosfato de cálcio. E se eu tiver só 7,4 gramas? Eu vou ter uma certa massa, né? Menor. Quanto que vai ser M? M é igual a 310 vezes 7,4 dividido por 3 vezes 74. Dá até para aproximar aqui, né, esse 7,4 por 7,4, né, turminha? Mas a resposta precisa aí é 10. Opa. 0,3 gramas. 10,3 gramas de Ca3PO4. Tá vendo, moçadinha? Não tem grilo, né? Muito fácil. Só fazer com atenção aí e substituir as coisas no lugar certo, tá bom? A gente vai fazer mais exercício, vai treinar e vai desenvolver essa habilidade aí, tá bom? É isso, turminha. Até, beijo, fui!